A maioria das grandes fortunas desaparece até a terceira geração. Os Rockefeller chegaram à quinta, e o patrimônio coletivo ainda supera 11 bilhões de dólares. Não foi sorte. Não foi herança. Foi um sistema, e ele começa com uma regra que nenhum herdeiro tinha permissão de ignorar. Em 1901, um homem controlava aproximadamente 1,5% de toda a economia americana. Não um governo. Não um banco central. Um único homem, John Davison Rockefeller. Sua fortuna, em valores atualizados, ultrapassaria 300 bilhões de dólares. E ele tinha uma obsessão que ia muito além do dinheiro. Ele queria que aquilo durasse para sempre. Não como legado pessoal. Rockefeller era mais frio e calculista do que isso. Ele queria construir algo que sobrevivesse à morte de qualquer indivíduo, inclusive a dele próprio. E para isso, criou uma regra. Uma única regra central que governou cada decisão financeira da família por mais de 100 anos. Antes de revelar essa regra, precisamos entender o problema que ela resolvia. Porque o maior inimigo de uma fortuna nunca é o mercado, nunca é a crise, é a família. Estudos históricos sobre grandes fortunas americanas mostram que 90% das riquezas familiares desaparecem até a terceira geração. Os filhos gastam o que os pais construíram. Os netos herdam o nome, sem a disciplina. E o patrimônio se dissolve como açúcar na chuva. Rockefeller via isso acontecer ao redor dele, desde jovem. Famílias que tinham sido ricas na geração anterior, reduzidas à mediocridade pela segunda. Ele chamava isso de a maldição do herdeiro fácil. E decidiu, ainda em vida, que seus descendentes nunca experimentariam essa maldição. A solução que ele encontrou foi contra-intuitiva e brutalmente eficaz. A regra era esta: nunca dividir. Sempre multiplicar. Em vez de fracionar o patrimônio entre herdeiros, como faziam todas as outras famílias ricas da época, Rockefeller criou um mecanismo jurídico e financeiro que mantinha a riqueza unificada, gerida coletivamente, como se fosse uma corporação. Não uma herança, uma instituição. Esse mecanismo tinha um nome: o traste familiar. E na época de Rockefeller, era uma estrutura quase desconhecida para uso privado. Ele adaptou o modelo corporativo, o mesmo que usou para dominar o setor petrolífero com a Standard Oil, e aplicou-o dentro de casa. Cada membro da família era, na prática, um sócio minoritário de uma empresa maior do que qualquer um deles individualmente. Mas uma estrutura jurídica, por si só, não basta. Rockefeller sabia que a lei protege o patrimônio. A cultura protege a família. E sem cultura, a lei eventualmente é contestada por herdeiros insatisfeitos. Por isso, a segunda parte da regra era ainda mais radical. Educar cada geração como se fossem gestores de capital, não como se fossem filhos ricos. Desde pequenos, os filhos de Rockefeller recebiam mesada. Mas havia uma condição. Cada centavo precisava ser registrado em cadernetas, com data, valor, motivo. Comprou um doce, anota. Ganhou dinheiro fazendo uma tarefa, anota. Doou para a igreja, anota também. Rockefeller revisava essas cadernetas pessoalmente e cobrava explicações. A lição não era sobre frugalidade, era sobre consciência. Rockefeller queria que seus filhos desenvolvessem o que hoje chamaríamos de inteligência financeira emocional. A capacidade de enxergar dinheiro como ferramenta, não como recompensa. E havia uma regra dentro da regra. Parte de cada mesada deveria, obrigatoriamente, ser doada, não sugerida. Obrigatória. Isso parece detalhe. Não é. A psicologia por trás da doação compulsória na infância cria algo específico no cérebro em desenvolvimento. Dissociação entre identidade e patrimônio. A criança aprende, na prática, que o dinheiro não define quem ela é, que ela pode abrir mão de parte dele sem perder poder. Essa mentalidade é o oposto exato do que destrói fortunas nas famílias comuns. Agora, em 1911, algo aconteceu que deveria ter destruído tudo. A Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou o desmembramento da Standard Oil. A maior empresa do país foi forçada a se fragmentar em 34 empresas separadas. Os jornais noticiaram como a derrota de Rockefeller, o fim do império, a queda do maior homem rico do mundo. E então, o paradoxo. Em vez de destruir a fortuna de Rockefeller, o desmembramento a multiplicou. As ações que ele detinha nas 34 empresas derivadas dispararam individualmente. Em poucos anos, o valor total do que ele possuía era maior do que quando a Standard Oil existia como monopólio unificado.
A fragmentação forçada pelo governo gerou mais riqueza do que qualquer fusão teria gerado. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Isso só foi possível porque Rockefeller não dependia de uma única fonte. A regra da diversificação já estava em operação décadas antes. Enquanto a Standard Oil dominava o petróleo, a família já havia expandido para bancos, imóveis, arte, universidades e política. O petróleo era o motor visível. O sistema era o motor invisível. Fale em Rockefeller Center. Em 1930, o mundo estava em colapso. A Grande Depressão havia destruído fortunas, bancos e esperanças. E John D. Rockefeller Jr. decidiu construir, no coração de Manhattan, o maior complexo comercial privado já erguido até então. Enquanto todos vendiam, ele comprava. Enquanto todos temiam, ele construía. Esse era o capitalismo como ele entendia, ativo na adversidade. A estrutura que garantiu tudo isso tinha um nome específico: o Rockefeller Family Office. Um escritório privado criado para gerir o patrimônio coletivo da família com a mesma seriedade de um banco de investimentos. Com gestores profissionais. Com comitês de decisão. Com estratégias de longo prazo que transcendiam a vida de qualquer membro individual. Era, na prática, um governo familiar. E havia as reuniões. Uma vez por ano, membros de diferentes gerações encontravam. Não para celebrar, para trabalhar, para alinhar valores, discutir estratégias, resolver conflitos antes que se tornassem rupturas. Rockefeller entendia o que Pierre Bourdieu, décadas depois, descreveria academicamente como capital social. A rede de relações e obrigações mútuas que vale tanto quanto o capital financeiro. Existia também uma regra implícita que poucos historiadores destacam. Nenhum membro da família competia contra outro nos negócios. A prosperidade compartilhada era uma obrigação moral, não apenas estratégica. Isso eliminou o veneno que destruiu outras dinastias americanas. A guerra fratricida pelo patrimônio, que transforma herdeiros em inimigos. Compare com os Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt acumulou uma das maiores fortunas da história americana no século XIX, equivalente hoje a mais de 185 bilhões de dólares. Sem estrutura de traste, sem educação financeira sistematizada, sem family office. Quando a família se reuniu pela primeira vez para um reencontro, em 1973, não havia um único milionário entre os descendentes. A fortuna havia desaparecido completamente em menos de um século. Rockefeller conhecia esse padrão e construiu seu sistema exatamente para escapar dele. A filantropia foi a última peça. A Rockefeller Foundation, fundada em 1913, era simultaneamente proteção fiscal, ferramenta de influência política e escudo reputacional. Cada dólar doado estrategicamente comprava algo que nenhum dinheiro pode comprar diretamente: legitimidade. A família financiou universidades, hospitais, pesquisas científicas, organismos internacionais. David Rockefeller presidiu não apenas o Chase Manhattan Bank, mas o Council on Foreign Relations, o círculo mais restrito de política externa americana. Nelson Rockefeller tornou-se vice-presidente dos Estados Unidos entre 1974 e 1977. O dinheiro havia se transformado em algo mais permanente do que dinheiro. Havia se transformado em poder institucional. E então chegamos à lição que esse sistema tem para qualquer pessoa que acumula patrimônio hoje. Não importa se você tem 100 mil reais ou 100 milhões. O princípio é o mesmo. Riqueza sem estrutura é riqueza com prazo de validade. A pergunta que os Rockefeller se faziam não era quanto temos. Era como garantir que isso sobreviva além de nós. Em 2017, David Rockefeller morreu aos 101 anos. Era o último grande patriarca da dinastia. E ao contrário do que os críticos esperavam, a família não implodiu. Não houve guerra de herdeiros. Não houve venda de ativos em pânico. O sistema que John D. Rockefeller projetou mais de 100 anos antes continuava funcionando. Silencioso, coletivo, invisível, imbatível. A fortuna coletiva estimada da família ainda supera 11 bilhões de dólares no século XXI. Mas o número é quase irrelevante. O que os Rockefeller construíram não foi um portfólio. Foi uma mentalidade institucionalizada. Uma cultura codificada. Um sistema que transforma dinheiro em dinastia. E dinastia em legado permanente. A regra central pode ser resumida em 3 princípios que John D. Rockefeller nunca escreveu em um livro,
mas praticou em cada decisão. Primeiro, patrimônio é coletivo, nunca individual. Segundo, cada geração é gestora, nunca proprietária. Terceiro, o sistema deve ser maior do que qualquer pessoa. Se o sistema depende de um gênio específico para funcionar, o sistema está errado. Você já percebeu que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto? Accumula individualmente. Não educa os filhos sobre dinheiro. Não cria estrutura. Não diversifica.